Então você é daqueles que fala que jogador de futebol ganha muito mais que professor e que isso é injusto. Assista o vídeo. Saudações, professores e professoras de inglês, autônomos e autônomas deste país. Hoje eu trago um assunto bem polêmico, hein? Bem polêmico. E aí, você acha que o professor ganha pouco? Não só professor de inglês, tá? Professor de uma maneira geral, a classe professor ganha pouco? Provavelmente sua resposta no automático é sim. Olha o salário do Neymar, do Messi, esses caras ganham milhões, é muito injusto, a sociedade não presta. Provavelmente você tem essa linha de raciocínio. Recentemente estava conversando com uma amiga, dia dos professores, e ela me disse feliz dia dos professores, é uma pena que a sua profissão não é tão reconhecida assim. Aquela conversa que muitas pessoas têm, aquele papo que muitas pessoas falam. E eu acho legal a visão da sociedade. Aí eu decidi fazer esse vídeo polêmico. Apesar que hoje não é dia de Andrews Responde, mas vou deixar aqui pra vocês já a indicação do quadro novo. Tá legal, né, Renan? Que eu tô fazendo aí a cada 15 dias, respondendo algumas perguntas de inglês, algumas perguntas polêmicas. Podem deixar sugestões de perguntas nesse vídeo mesmo, nos vídeos lá do canal. Voltando, fechando parênteses, resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre ser justo ou não ser justo o salário do professor de inglês. Antes de você seguir com o vídeo, me responda a seguinte pergunta. Quanto você já pagou por 1h30 de aula de inglês com 15 minutos de intervalo? Aqui eu estou fazendo a comparação com o tempo que dura uma partida de futebol, tá? Quanto você já pagou? Se você faz ou fez um curso de R$400 mensais, considerado caro, ainda mais nesse ano de 2020, pandemia, etc., saiba que você pagou, quando você coloca na ponta do papel, R$50 por aula. 8 aulas no mês, 2 vezes por semana, você pagou R$50 para cada aula. Você e seus 6, 7, 8 colegas de classe pagaram cada um R$50 para cada aula acontecer. Agora, vocês sabem quanto custa o ingresso para ver um jogo de futebol? R$50 é um barato. Na Europa é 50 euros para cima. 50 euros para mais. Vocês já viram um jogo de futebol na Europa? Campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato espanhol, Liga dos Campeões. Vocês já viram como fica o estádio? Obviamente não em 2020, porque estamos no ano da pandemia, onde os eventos não podem ter público, mas pensando antes da pandemia e logo após, quando tudo voltar ao normal, rezo que seja logo, os estádios são abarrotados, não há lugar para sentar. A final da Liga dos Campeões tem ingressos esgotados muito antes do dia do jogo e os ingressos são caríssimos, caríssimos. Primeira reflexão a se fazer. Segunda reflexão a se fazer. Quem compra um produto anunciado por um professor? Estou falando de marketing, hein? Então, vou usar esses 3 nomes aqui como base do meu vídeo. Eu posso fazer isso, Renan? Pode. Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo? Okay, porque são pessoas que todo mundo conhece. Então, as pessoas compram o produto de cabelo que o Cristiano Ronaldo anuncia, a cueca que o Neymar anuncia. Então, o fato de eles serem os garotos propaganda faz com que os produtos sejam vendidos mais do que seriam se não fosse a presença, a imagem daquele jogador. Vocês já imaginaram eu anunciando produto de cabelo? Cuecas anunciadas por mim? Gente, eu não tenho um poder de marketing, de alcance para fazer o produto ser vendido. Eu não sou um garoto propaganda. Curiosamente, se eu fosse craque de futebol, talvez eu seria. Talvez eu seria. Então, essa é uma segunda reflexão a se fazer. Então, por que eu convidei vocês a essas 2 reflexões? Tanto o jogo em si, o evento, comparado à aula, e a imagem deles comparado à imagem de nós, professores, eu me colocando no meio, felizmente ou infelizmente, a realidade é que eles atraem o dinheiro. Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar fazem o dinheiro girar. Eles promovem venda de bebida alcoólica no dia do evento, eles promovem venda de produtos, eles promovem a venda do evento em si, o jogo. Se eles vão estar em um show de rock, show de rock da banda X com presença do Messi, isso vai atrair gente. Eles giram dinheiro. Eu não conheço professores com o tamanho da fama desses caras.
E antes de vocês me julgarem e pararem o vídeo aqui, saibam que eu acho sim injusto o salário dos professores, tá? Eu acho injusto, mas eu entendo a razão econômica por trás disso. Tem professor que ganha bem também? Tem. Eu já vi vaga anunciada em colégios particulares que a pessoa começa ganhando 9 mil reais por mês, o que é considerado um salário bom na nossa sociedade, 10 mil reais. Tem professores que trabalham em redes de universidade pública e são mestres, doutores, eles têm um salário legal. Assim, comparado à média da sociedade, eles conseguem ter um padrão de vida de alto patamar, digamos assim. Só que mesmo esses professores que ganham muito bem, até se eu pensar um professor em Harvard, em Cambridge, eles não ganham o que ganha Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Ainda esses enormes dentro da linha da profissão possuem um capital pequeno quando comparado aos jogadores de futebol de elite, tá? Só que, curiosamente, se você colocar na ponta do lápis média de salário dos professores no Brasil, média de salário dos jogadores de futebol, acreditem se quiser, a média dos professores vai ser uma média maior. Você tá ficando louco, Andrews? Não estou ficando louco, gente. O futebol não se resume ao que a gente vê na televisão, que é a Série A do Campeonato Brasileiro, enfim, jogos da Europa, mas pensando no cenário Brasil, tem Série B, Série C, Série D, todos os estados têm as suas ligas e nem todos os jogadores têm um salário realmente legal. Às vezes o cara só ganha para poder se manter dentro do clube, ele nem leva um salário realmente para casa. Então, tem um cara que fala sobre isso com muito mais propriedade do que eu, que é o Bruno Formiga. Vou deixar o canal dele indicado aqui, tá? Um jornalista esportivo próprio da área. E ele fala sobre essa questão do salário do jogador de futebol. Que todo mundo pensa que é estrelas, mas os salários altos estão na Série A do futebol brasileiro, alguns na Série B. Outras divisões, e principalmente quando você vai para estados de menor expressão, como Tocantins, Alagoas, Roraima, o jogador de futebol não é rico por lá. Então, na média, o professor acaba tendo um salário um pouco maior. Claro que as discrepâncias estão no futebol e raramente na carreira de um professor, seja ele de inglês ou de qualquer outra disciplina que ele lecione. Então, como eu disse previamente, eu acredito sim que o professor do estado de escola pública ganha muito pouco, mas muito pouco mesmo. Se você pensar no trabalho que ele faz, no tanto de horas que ele entrega para a escola semanalmente, em uma estrutura que geralmente não atende à necessidade que ele tem para dar aula dele, a criatividade dele vai a níveis inimagináveis para ele conseguir fazer os alunos entenderem o que seria muito mais fácil se ele tivesse uma estrutura mais adequada. Tudo isso para levar um salário muito baixo para casa. É uma situação muito triste. O nosso Estado, a nossa União, precisa rever os salários dos professores das escolas públicas, e não falo das grandes universidades, não, USP, Unicamp, porque esse pessoal até que ganha relativamente bem. Eu falo da escola ali, fundamental, básica, ensino médio. Esse pessoal geralmente não tem ganhado o salário que essas pessoas estudaram permitiria que eles ganhassem se tivéssemos uma sociedade mais justa. Só que, infelizmente, mais uma vez, eu acho injusto e eu vejo que temos no Estado uma grande empresa que usa como desculpa que precisa distribuir os recursos para a saúde, para a segurança, enfim, e para a educação, e que acaba não tendo muito dinheiro para investir em todas as áreas como deveria ser, quando nós sabemos que pagamos muito imposto, mas muito imposto mesmo. Em um cenário de escola particular, o professor costuma ter uma vida financeira um pouco mais confortável, claramente. Mas ali temos uma empresa que recebe o dinheiro dos seus alunos. Para o professor, de repente, ganhar 1 milhão por mês que ganha o Neymar, quanto não seria a mensalidade dessa escola para que todos os professores tenham um salário alto? Provavelmente ninguém pagaria a escola. Mas, como eu disse, tem vagas legais de 10, 15 mil salário em colégios onde a mensalidade é 5, 6 mil reais por mês para cada aluno. Então, esse colégio particular
esse diretor, essa diretora consegue fazer uma distribuição de renda um pouco mais justa, digamos assim. No estado, temos pessoas fazendo reunião, decidindo os salários dos professores e nós raramente vemos isso. Nem todo mundo liga um TV Cultura, um TV Senado, um TV Câmara. Essas reuniões acontecem lá e mesmo que você assista, não temos o poder de ir lá opinar. Temos apenas o voto para escolher um representante dentro daquela Câmara. É um poder muito pequeno e os professores acabam sofrendo com isso porque quando eles fazem uma greve, por exemplo, a sociedade os recrimina, dizendo que eles não deveriam estar abandonando suas atividades, já que tá bom, já que está trabalhando. É um caso a se pensar sim, mas procurando sempre entender essa questão econômica. Não faz muito sentido comparar o salário do professor com um jogador de futebol de alto nível que atua na Europa, porque o dinheiro girando em volta desses caras é muito alto, então eles ganham-se uma fatia do que gira em volta deles, porque eles produzem ainda muito mais do que cai no bolso deles e os acionistas estão dando risada com cada vez que o Cristiano Ronaldo balança as redes, por exemplo. Vocês têm algo a dizer sobre esse tema? Vocês acham que os professores deveriam ganhar mais através dessa solução? Vocês acham que deveríamos boicotar o futebol, sei lá, e não mais consumir produtos para que a gente crie essa igualdade que todo mundo busque? Comente o que você acha, escreva aqui a sua opinião em cima desse assunto. Semana que vem tem Edros Responde. Se quiserem deixar uma sugestão de pergunta polêmica, podem deixar aqui também. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar nos grupos, dar o like e se inscrever no canal para nos ajudar a crescer cada vez mais. Gaguejada no final faz um meme. Não. Forte abraço, tchau, tchau.